Boa noite. Orador do Grande Expediente da Semana ressalta novos espaços culturais de nossa cidade. Eu destaquei alguns, né? O Teatro Múcio de Castro, o nosso museu, o complexo Roseli Dolesky Preto, esse novo complexo da Gare. Parlamentares opinam sobre o plano do governo federal de privatizar estatais. Vamos deixar as empresas para quem sabe lidar com as empresas e o governo se limita a cobrar seus impostos ali da maneira que tem que ser e faz a arrecadação em cima disso. Veementemente contrário à privatização dos Correios, por saber que os Correios é uma das poucas empresas públicas do nosso país que dá lucro. É a partir de agora no canal da comunidade. O Grande Expediente da Semana ficou sob responsabilidade do vereador Alex Necker. Durante esse espaço de honra da sessão plenária, o comunista destacou 3 assuntos. Veja na reportagem de Paula Petrini e Wesley Paim. Para iniciar o seu pronunciamento, Alex Necker falou sobre os espaços culturais de nossa cidade. Nos últimos anos, a administração municipal revitalizou e entregou novos locais, que hoje estão à disposição de toda a comunidade. Um período de pelo menos 6, 7 anos para cá que nós temos muito investimento na recuperação dos espaços públicos. Sejam eles espaços públicos para lazer, para confraternização, para convivência, sejam eles espaços culturais. Eu destaquei alguns, né? O Teatro Múcio de Castro, o nosso museu, o complexo Roseli Dolesky Preto, esse novo complexo da Gare, né, que é o chamado o espaço gastronômico da Gare, que lá nós reservamos, através de uma emenda da minha autoria, um espaço para cultura, que vem, nesse pouco período, desde a inauguração, já recebeu mais de 2.000 pessoas visitando o espaço. Ele vem sendo gerenciado pela Secretaria de Cultura, em parceria com a Confraria das Artes. É importante a gente destacar isso. São espaços que, não só o espaço, mas existe um corpo de pessoas, de artistas, de agentes culturais que estão envolvidos nisso. Eu poderia, e não fiz por causa do tempo, poderia destacar também os coletivos que são vários que existem hoje na cidade e que estão em espaços que não são oportunizados pelo público, pelo poder público, mas que fazem parte desse universo cultural que Passo Fundo vem vivendo. Então eu poderia a Vaca Profana, o Coletivo Andorinhas, o Espaço Ritornello. Nós vamos ter um novo espaço que é o Cartoon, que vai ser inaugurado agora daqui a uns dias. São esforços de pessoas que atuam e vivem da cultura e geram renda e emprego na cidade através da cultura. Então, eu penso que valorizar esse esforço ele é fundamental. E nada mais justo que a Câmara de Vereadores, que é a representação da população de Passo Fundo, possa fazer isso aqui no Parlamento. Não só reconhecendo através da fala, mas enaltecendo as ações que são muitas. O segundo assunto mencionado pelo orador do Grande Expediente foi a Conferência Nacional de Saúde. O evento aconteceu em Brasília no início deste mês e envolveu mais de 5.000 pessoas de todo o país. O vereador Alex Necker foi um dos participantes que discutiu o financiamento do SUS. Muitas pessoas dizem, olha, o Brasil passa por uma crise econômica e financeira, mas a verdade é que nós temos procedimentos e áreas que não podem sofrer com a falta de recursos. A saúde e a educação são áreas assim. E nós tivemos no fim do governo Temer, a votação da PEC que congelou os investimentos na área da saúde e educação pelos próximos 20 anos. E isso tem preocupado muito todos os segmentos que acompanham o SUS, os usuários, os gestores, os setores de serviços, tem preocupado muito, porque os custos na área de saúde eles vêm aumentando dia a dia. Os procedimentos têm um custo e infelizmente a tabela SUS não vem sendo atualizada, que é o que ressarce os hospitais, os municípios do recurso que é investido na saúde. E ao mesmo tempo nós temos que enaltecer o Sistema Único de Saúde, porque ele é um sistema que não existe similar ou parecido em outro lugar do mundo. Então aqui eu
falei na tribuna, nós temos problemas no SUS, nós precisamos consertar esses problemas, nós precisamos garantir mais facilmente o acesso ao medicamento, à consulta, ao atendimento, à cirurgia, mas nós precisamos corrigir esses problemas e não, como nós sentimos na Conferência Nacional, uma ideia de que esse sistema não funciona, não serve e nós vamos incentivar mais a iniciativa privada em detrimento do público. Isso é um erro, porque toda vez que nós incentivamos a iniciativa privada na área da saúde, o custo é maior e a população fica desassistida. Então nós precisamos melhorar e valorizar o SUS. E foi esse o grande embate, o grande debate que nós tivemos na Conferência Nacional de Saúde. E para finalizar, Alex Necker reconheceu o trabalho dos Bilhares Engers, uma empresa familiar que existe há 33 anos, gerando emprego e incentivando o esporte amador. Para nós é uma satisfação muito enorme o reconhecimento, pois é uma forma de agradecer o diretor da empresa, os seus funcionários também. Com isso a empresa só tem a crescer e fica muito lisonjeada com essa homenagem. E eu gostaria de agradecer ao vereador Alex Necker e os seus representantes também, né, por essa linda homenagem. Fundamental é a gente compreender o que uma empresa desse perfil faz numa cidade como Passo Fundo. Primeiro, são pessoas que construíram a sua vida na cidade, têm as suas relações pessoais e familiares aqui em Passo Fundo, tiveram nessa construção um investimento bastante grande, são 33 anos de trabalho na empresa, começaram comercializando um conjunto de equipamentos e hoje já fabricam esses equipamentos há um bom tempo. Eles são reconhecidamente como uma empresa da maior qualidade nos produtos que oferecem e, ao mesmo tempo, tem o seu compromisso no incentivo ao esporte amador na cidade de Passo Fundo. Claro, uma trajetória do Jorge, que é o proprietário da empresa, de dedicação desde os 16 anos praticando a prática da corrida de rua, mas que mesmo com o passar dos anos e com o envolvimento na sua empresa, com a construção do seu projeto profissional, não se desligou desse segmento. Então me chama a atenção quando nós temos uma empresa por um atleta, começou a prática esportiva aos 16 anos, que hoje já tem uma certa idade, mas que continua incentivando isso. É responsável por ter uma das maiores equipes que participa do campeonato de corrida de rua da nossa cidade e da região. Se chama Engers Unitim. Começou já faz uns 20 anos atrás, quando o seu Jorge, meu pai, começou a correr. A gente parou algum tempo, daí quando a gente voltou agora, nós colocamos essa equipe, montamos, que já conta com mais de 60 atletas, todos amadores, né? Não tem custo nenhum. O meu pai, o seu Jorge, ele patrocina, né, as camisetas, dá apoio. E a gente vai em toda a região, Passo Fundo, Porto Alegre, São Paulo, correr. É muito legal. O Instituto Brasileiro de Estatística divulgou dados recentes da população de Passo Fundo. Conforme a estimativa, o nosso município tem 203,2 mil habitantes. O número representa um aumento de 0,99% na taxa de crescimento em relação ao ano passado, quando a cidade tinha 201,7 mil moradores. Para o IBGE, os novos habitantes foram atraídos pelo fato daqui ser polo em serviços, indústria, agronegócio, saúde e educação. E depois do intervalo, Correios está na lista de empresas que devem ser privatizadas no país. Você sabia que a qualidade da água que a gente consome é muito importante para a nossa saúde? Se a água não for boa, pode oferecer riscos para a saúde e causar diversas doenças. Muitas pessoas morrem de diarreia por causa da água não tratada ou não tratada corretamente. No Brasil, são mais de 4 milhões de casos por ano e mais de 4 mil mortes pela doença. Nós crianças, junto com os idosos, somos as grandes vítimas. Por
isso, a água tem que ser tratada direitinho. Quer ver? Tudo começa com a retirada da água dos lagos, dos rios, nascentes e poços, para levar até uma estação de tratamento. Chegando lá, a água começa a ser limpa. Primeiro são retiradas todas as sujeiras, as grandes e as pequenininhas. Depois a água filtrada e desinfectada para não causar doença em quem for beber, né? Também é adicionado flúor, para não dar cárie nos nossos dentes. Depois de tudo isso, a água é ainda analisada em laboratório. Se estiver potável, será liberada para a rede de distribuição, levar até a nossa casa. A água potável é um direito humano e para o Ministério da Saúde do Brasil, a qualidade da água é uma questão de saúde pública. Por isso publicou uma portaria que define o padrão de qualidade da água para o consumo da população em todo o país, para que toda a população consuma água de qualidade direta das torneiras. Porque quando a gente cuida da água, a água cuida da gente. A vigilância da qualidade da água é um serviço do SUS. Já pensou em castrar seu pet? A castração em fêmeas, além de evitar diversas doenças, se realizada antes do primeiro cio, diminuem até 95% das chances da sua gata ou cadela adquirirem tumor de mama. Também evita a gravidez indesejada, entre outros incômodos com o cio, como a miação nervosa das gatas. O Compata recomenda a castração cirúrgica de seus animais. Além de ser responsável, é uma escolha saudável para os seus bichinhos. Nos próximos anos, o governo federal pretende privatizar uma série de estatais, começando com 9 empresas públicas que tiveram os nomes divulgados no dia 21 de agosto. Saiba como a decisão repercutiu no Legislativo de Passo Fundo. Até o momento, não há um cronograma com datas e prazos para a venda. Estão na lista de privatizações serviços importantes como os prestados pelos Correios. Agora, o governo federal vai realizar um estudo para definir quais formas de parcerias serão realizadas. Na Câmara Municipal, a notícia divide opiniões. O vereador Roberto Gabriel Tozon é um dos defensores porque acredita que o atual modelo é ultrapassado. O Estado, o governo, aliás, já demonstrou, né, desde que o Brasil é Brasil, que não tem a mínima competência de administrar uma empresa, né? As nossas estatais, quase 100% delas são deficitárias. Elas não são voltadas ao lucro, elas não são voltadas aos resultados, e uma empresa que não é voltada a resultado, ela não evolui, ela fica para trás em produção, em desenvolvimento, em tecnologia, em tudo. E é o que aconteceu, né, aqui no Brasil. Nós temos uma falsa ideia, né, de que, eu digo nós enquanto população, de que privatizar é ruim ou que é um entreguismo, como muitas pessoas falam. O problema é que, obviamente, tu vai vender algo que não está dando lucro. E quando você vende algo que não está dando lucro, essa empresa está defasada, está sucateada. E você não vai conseguir vender por um preço justo de mercado. Você vai vender ela pelo que ela está exercendo, pela realidade dela. Por isso que se vende meio barato, né, as empresas. Mas é uma saída porque dá prejuízo. As pessoas não enxergam isso, mas sim dá prejuízo, sai do nosso bolso. E por que não arrecadar através dos impostos, né? Vamos deixar as empresas para quem sabe lidar com as empresas, e o governo se limita a cobrar seus impostos ali da maneira que tem que ser e faz a arrecadação em cima disso. O vereador Renato Tchecker apoia qualquer decisão tomada pelo presidente Jair Bolsonaro. O parlamentar entende que a medida é necessária para equilibrar o sistema econômico do país. Eu costumo falar com meus colegas aqui. Nós vamos analisar o governo Bolsonaro, se ficou melhor do que os outros governos, que eu acredito já 100% que vai ser muito melhor no final do mandato do nosso presidente, lá na campanha para 2022. Então você tem que privatizar, você tem que mexer com os Correios, ou tantas outras coisas no nosso Brasil. Este vereador aqui assina embaixo, porque estou assinando embaixo de um presidente honesto, sério e comprometido com a nossa população brasileira. Um presidente que demonstrou em toda a sua carreira de vida, não só na política, seriedade e honestidade. Então eu assino embaixo. O Bolsonaro tem todo o aval do vereador Tchequinho, já que sou o único vereador
do Rio Grande do Sul, do PSL, né, do partido do meu presidente, e eu costumo dizer, o meu partido é Jair Messias Bolsonaro, porque eu não sei se eu tenho que me orgulhar disso e no mesmo tempo ficar triste, porque infelizmente só apareceu esse cidadão, esse senhor aí para governar o nosso Brasil. Então o que o Bolsonaro fizer, realmente esse vereador que assina embaixo, porque além de ser sério e honesto, é um presidente competente. Já o vereador Ronaldo Rosa concorda em partes com o plano divulgado. Na opinião dele, apenas empresas que dão prejuízos aos cofres públicos deveriam ir para as mãos da iniciativa privada. Eu sou favorável às privatizações por entender que os governos, o poder público, pode passar para a iniciativa privada alguns serviços importantes que podem dar um retorno melhor para a sociedade brasileira no que se refere à prestação de serviços. Mas é óbvio que concordo quando as privatizações envolvem empresas deficitárias, empresas que dão prejuízos ao erário público, que o cidadão paga os seus impostos para manter essas empresas, muitas delas verdadeiras cabides de emprego, que não dão retorno para a comunidade. São serviços prestados de forma insatisfatória, serviços ruins, mau atendimento, enfim, toda a ordem de problemas. Então essas empresas sim têm que ser privatizadas. No caso específico de uma das empresas que está sendo analisada, que é a questão dos Correios, e especificamente nesse caso veementemente contrário à privatização dos Correios, por saber que os Correios é uma das poucas empresas públicas do nosso país que dá lucro. Inclusive, em recente viagem a Brasília, eu tive a oportunidade de me reunir com o presidente nacional dos Correios, onde ele me passou, até de uma forma resumida, a situação financeira dos Correios em todo o país, e a situação é sempre de superávit. O governo federal tira muitas vezes dinheiro dos Correios, né, já que é o acionista principal, para tapar outros furos. Então, privatizar os Correios é péssimo para o Brasil. Do lado oposto ao governo, temos o vereador Alex Necker, que repudia totalmente o anúncio. O comunista apresentou vários argumentos que justificam sua contrariedade a privatizações de empresas públicas. Nós não pensamos que o Estado tem que intervir em todas as fases da economia, mas me parece que vários setores e várias empresas que estão nesse pacote de privatizações previstos pelo governo federal, elas representam em muito em termos de crescimento, desenvolvimento, tecnologia e de resguardo da soberania nacional. Então, por si só, isso já bastaria para que nós opinássemos contra as privatizações. Especificamente na questão dos Correios, os Correios ele desempenha muito mais do que o simples papel de levar e trazer encomendas ou cartas às casas das pessoas. Em vários lugares do Brasil, ele é o único estabelecimento bancário, comercial e de atendimento da população. Então me parece um equívoco muito grande utilizar alguns argumentos como que dá problema na hora da entrega, que tem uma política, problema de atraso nas correspondências, como uma justificativa para a privatização. O Correio desempenha um papel social que é importantíssimo no Brasil, que é o de ligar os mais variados pontos do Brasil e aproximar esses pontos. Então, do meu ponto de vista estratégico, isso é algo extremamente errôneo, mas é uma compreensão que o atual governo tem. Hoje tem programa inédito produzido pelo Sindicato do Centro Municipal de Professores. A edição desta noite vai abordar a temática da educação pública de qualidade. Acompanhe um trecho da entrevista. A Escola Estadual de Ensino Médio Mário Quintana, ela é uma escola com uma estrutura muito boa. Infelizmente aconteceu esse episódio na questão da rede elétrica, porque a rede elétrica é muito antiga da escola. Né? Quando ela foi construída, a fiação era utilizada um tipo. E com tudo que a gente liga dentro da escola, computadores, eletroeletrônicos que temos dentro da escola, essa fiação não suporta essa sobrecarga de energia. Uma rede trifásica, provavelmente. Justamente, e daí começou a dar problemas. Problemas que a gente já vem enfrentando não é de agora.
Há muito tempo a gente vinha solicitando para que se fizesse uma vistoria, para que se fizesse algo, porque a rede elétrica não estava boa. Priscila, essa não é uma realidade muito diferente da que vocês enfrentam no Lucília, né? Infelizmente, né, Ingra? A nossa escola completa 65 anos neste ano, né? A gente sabe que ela nem sempre funcionou nessa edificação, então a gente está dando para fiação elétrica uns 55 anos, né? Porque nunca foi mexido, nunca foi feita uma reforma. A nossa escola está há praticamente mais de 2 anos com um processo tramitando na SEDUC para a reforma da rede elétrica. Nós estamos há mais ou menos, desde janeiro de 2018, trabalhando com interdição parcial. O que era essa interdição parcial? Nós podíamos apenas ligar as lâmpadas. É direito do aluno ter, no fundamental, 200 dias letivos e 800 horas. É dever da mantenedora prover isso. Né? E a mantenedora ela está falhando completamente no que diz respeito a isso. Né? Eu realmente, como a Priscila colocou, desde maio sem aula, já vão 5 meses, não cabe no calendário. Vão ter que criar dias, vão ter que fazer um ano, talvez com 15 meses, para caber 200 dias letivos em 2019. E uma última informação. Amanhã, a Prefeitura de Passo Fundo realiza mais uma edição do programa Bairro a Bairro. As atividades vão acontecer na Vila Popular, em frente ao ginásio do projeto Transformação em Arte. E o Jornal da Câmara desta sexta-feira termina aqui. Obrigada pela sua companhia e um ótimo fim de semana.